segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causos de Cordel. É só seguir @Causos de Cordel no Instagram. E aí minha gente, aqui é o Rui Henrique e trago um vídeo especial para vocês de mais de 20 minutos de relato. É um registro muito antigo do livro raríssimo de Viriato Padilha, O Livro dos Fantasmas, e conta sobre a maldição da mula sem cabeça. Prepare o café ou aquele lanchinho e vamos para o causo mal-assombrado de hoje. Causos mal-assombrados. João era um matuto honesto, muito trabalhador e comedido. Nunca viram ele escorado em balcão de bar. Era homem de foice, machado e enxada, na extensão mais ampla da frase. O pequeno sítio em que vivia com sua mãe, já velhinha, era cuidado com esmero e assim, se não nadava na abundância, estava, no entanto, livre da penúria. Além disso, João era um rapaz forte, sadio, sem pretensões a grandezas e glórias futuras, e, sob o ponto de vista do saber humano, satisfazendo-se com os escassos conhecimentos empíricos, adquiridos na labutação da lavoura e da criação de animais domésticos. Afilhado de estimação do coronel Fonsecão, chefe político respeitado, que sempre estava com o governo, colocado em tão favoráveis condições, o nosso matuto podia ser um homem feliz. Mas João era moço, contava 23 anos apenas, e uma circunstância impedia que sua aventura fosse completa. Não é preciso dizer que quando se está nessa idade, toda de ardências e desejos vivos, qualquer homem é um Colombo a ansiar pelos mundos novos do amor, a sonhar dia e noite com os horizontes fagueiros da ternura feminina. E na perseguição dessa quimera, muitas vezes acaba se dando mal. Ora, João, assim que entrou nos 23 anos, teve que se submeter a essa lei natural. Então, começou a se sentir isolado e muitas vezes esquecia-se, debruçado no cabo de uma enxada, e ali perdia-se em vagas cismas. É que João se sentia homem, forte para a vida e para o amor, disposto à rudeza do trabalho material e apto para suportar os encargos da família. E por que então não procurava uma companheira, bonita como sonhava, boa como merecia o seu caráter e suas qualidades? Estava na idade, tinha a graça de Deus como que dá de comer à mulher e aos filhos. E as suas terras eram próprias, uma boa casinha toda coberta, lavoura convenientemente tratada e rendosa, e criação de terreiro abundante e 2 cavalos de sela no pasto. Não era rico, mas tinha todas as condições de ter uma felicidade em família. Depois de matutar alguns meses com essas ideias, o nosso excelente João chegou à conclusão de que o casamento para ele era coisa facílima de conseguir e ao mesmo tempo inevitável. Resolveu então realizá-lo quanto antes e depois que Deus o ajudasse. Se afinal os homens não se casassem, o que seria do mundo? Quanto à escolha da mulher, era com que João não podia embaraçar, pois com quem devia se casar ele, senão com Ritinha, a filha do mestre Manuel Teodoro, o marceneiro dali da região. Não estava ela moça feita e bonita como nenhuma outra? Não podia ser com outra que João devia se casar. Já estava claro. Os dois se gostavam desde menino, e quando brincavam já sentiam vivamente atraídos um pelo outro. E no último São João tiraram sortes e estas prognosticaram o seu casamento. Do seu amor estava certo, não havia por que hesitar. Seria Ritinha, a sua mulher. E tendo assentado nesse ponto, ele correu logo para pedir a moça ao velho Manuel Teodoro. Logo se marcou o noivado para o dia de Reis, e logo nas duas casas começaram a trabalhar ativamente nos preparativos para a importante solenidade, pois embora pobre, João desejava fazer uma festa que se fizesse com a decência compatível com o crédito que gozava. Faltava apenas algumas semanas para chegar o dia de Reis, pelo qual o nosso matuto suspirava, contando dia por dia.
quando sobreveio um acontecimento que determinou a alteração completa dessa história. Morrera o velho vigário da região, bom homem, geralmente estimado na freguesia, e íntimo amigo do futuro sogro do nosso João, o pai de Ritinha. Era Manuel Teodoro quem arrumava a igreja nos dias festivos, e Ritinha quem cuidava da lavagem e engomação das toalhas. Para substituir o falecido padre, foi nomeado pelo bispo o padre Salústio. Esse, com 15 dias depois dos funerais de seu antecessor, já chegava ali na região. Era um homem moço, ainda com cheiro de seminário. Tinha feições regulares, pele branca, olhos negros e cheio de vivacidade. Pela influência que gozava sua família junto ao bispado, isentara-se da posição pouco invejável de coadjutor, e apenas recebera ordens, conquistara o lugar de padre naquela região. Aliás, bastante rendosa. Foi o padre Salústio, ou antes, as suas mãos finas e pequenas, e todas outras suas graças físicas, que criaram o pequeno romance do que nos ocupamos, aliás, da verídica história autenticada por testemunho suspeito do ancião que me referiu, o João André, antigo tropeiro das estradas desse sertão. 3 dias depois que o padre Salústio se estabelecera naquela região, recebeu ele a visita da graciosa Ritinha, filha do marceneiro Manuel Teodoro e a mulher prometida a nosso amigo João. Ritinha era mulher realmente formosa, de estatura regular, era enxuta de carnes e de formas corretas, seio farto, sem excesso, cintura delgada, anca fornida, braços bem dispostos, mãos e pés pequeninos. Os olhos eram pardos, pouco brilhantes, mas doces, os lábios cheios e o nariz bem feito, e de uma delicadeza e brilho de seda frouxa. Ritinha vinha em nome do pai cumprimentar o senhor vigário, e ao mesmo tempo fazer-lhe a entrega de umas tantas toalhas bordadas de altar, que ficaram em seu poder ao falecer o antigo vigário. O padre Salústio agradeceu muito a fineza da jovem e entrou com ela em demorada conversa sobre a sua família e do rapaz com o qual ela ia se casar. O padre pediu a ela que continuasse com seu encargo, com o que tinha junto a seu pai com a igreja. Desde o primeiro momento, Salústio ficou deslumbrado pela beleza da moça, pois embora sacerdote e preso à castidade por juramentos solenes, era muito moço ainda e de temperamento bastante vivo. Por seu lado, Ritinha sentia-se bem conversando com o jovem sacerdote, e não importava as perguntas, respondia a ele com toda a admiração e graça que fazia em seus gestos e elegância do porte de moça. E ali acabaram sentindo algo um pelo outro. E quando o padre Salústio, ao se despedir da moça, lhe apertou demoradamente as mãos e a envolveu num longo olhar sensual, Ritinha sentiu-se enleada e enrubesceu, tremeu e retirou-se apressadamente, sem saber o que lhe responder. Durante todo o dia em que teve lugar essa cena, Ritinha não arredou o padre Salústio um só momento da imaginação. Rememorava-se mentalmente, uma por uma, todas as palavras e o jeito com que o padre ia lhe falando. Sobretudo, tinha-lhe causado a vivíssima impressão do sorriso do padre salustiano, tão cheio de encantos e de fascinação. E à noite, vindo visitá-la, João, sem saber porquê, sentiu-se mal. Como que a presença do rapaz não fosse bem-vinda para a moça. Pela primeira vez, achou o noivo inferior, grosseiro demais no falar e nos modos, anguloso nas feições, desajeitado nas formas. Incomodaram-lhe até as atenções carinhosas do pobre rapaz, e causaram-lhe enfado as suas conversas. Para evitá-lo, ela inventou que estava com a dor de cabeça súbita e se recolheu logo ao quarto. Então ela se deitou, mas não adormeceu. Só lhe chegou o sono quando os galos começaram a cantar, pois no cérebro rolavam os pensamentos nos quais o padre Salústio, com seu encantador sorriso, sempre figurava. Por seu lado, o novo vigário achou-se também por muitas vezes a cisma da formosa engomadeira, principalmente bela como uma tentação. Saído havia pouco do seminário, o padre Salústio achava-se ainda puro de inclinações amorosas,
e até então julgava coisa fácil guardar o preceito da castidade, onde tantos sacerdotes naufragam. O resultado foi logo ao começar de sua carreira eclesiástica sentir-se fraco para lutar contra a paixão pela mulher, a mais irresistível de todas. Durante todo o dia e noite seguiam em seus pensamentos a filha do marceneiro, e sentia a todo momento voltar-lhe o espírito para a gentil criatura que lhe deixou o aposento embebida em uma fragrância entontecedora. Imaginava suas mãos deslizando por aqueles cabelos. O padre Salústio tinha dado a Ritinha umas toalhas para passar a ferro, pedindo-lhe com urgência, talvez pelo desejo de vê-la mais depressa. Era provável que a moça assim também tivesse entendido, pois logo no outro dia já batia na porta do padre, levando-lhe aquilo que havia pedido. Ritinha achava-se ataviada com mais esmero que no dia antecedente. Percebia-se que tivera a pretensão de fazer sobressair os seus atrativos. Porém, a fisionomia conservava os sinais de desejo entre ambos. O padre Salústio sentiu pular-lhe o coração no peito quando ela se assomou à porta. Ele correu a seu encontro e chamou-a para junto de si. Então, ele finalmente a beijou. Ambos moços, ardentes e apaixonados e inclinados, não era possível que vencesse aquela atração. Depois de meia hora de palestra, caíram nos braços um do outro. Ele ardentíssimo, impetuoso e brutal, e ela nervosa, envergonhada, porém abandonando-se totalmente aos prazeres e aos braços daquele homem. Desse dia em diante, Ritinha se transformou em amante do padre Salústio. Embora recatassem muito suas relações amorosas, foram elas sendo percebidas no fim de alguns dias pelo sacristão. Esse, bom homem, sempre pedindo o mais rigoroso segredo, revelou ele aos amigos. E logo toda a região era sabedora daquele escândalo. Nosso amigo João, porém, continuava alheio aos ditérios do arraial, e todo engolfado na sua paixão e na sua completa ignorância dos fatos, suspirava continuamente pelo dia do venturoso casamento, quando Ritinha seria a sua. Porém, essa situação feliz do nosso amigo não tardaria a desaparecer. Em uma tarde de sexta-feira, João se achava sossegadamente em sua casa. Foi então que lhe apareceu uma velha muito conhecida de toda a região, a tia Rosa, que a função de parteira estendia e reunia as rezadeiras de quebranto, mal olhado, espinhela caída, cobreiro e outros males. Tia Rosa havia se indisposto com Ritinha, por essa lhe atribuía um furto de um pano de altar, e a sua ida à casa de João não tinha outro fim senão esclarecer sobre a conduta imoral de sua noiva. João a recebeu como uma pessoa de casa, e depois de trocar algumas frases banais com ela, disse-lhe em tom de troça: "Dentro de um ano, tia Rosa, você vai ter um servicinho nessa casa e algumas patacas a ganhar. Vai vir menino por aí. Antes fosse já. Ando precisada desses cobre para pagar uma promessa de 3 libras de cera que eu devo a Nossa Senhora." "Então, vai haver novidade mesmo por aqui daqui a um ano, é?" "Pois então, você não está sabendo? No meu casamento tá marcado agora pro dia de Reis. Já se vê daqui a um ano que vai ter neném nascendo por aqui." Tia Rosa sabia perfeitamente do casamento de João, só que ela fingiu que não sabia, na intenção de entrar na conversa ao qual ela tinha ido lá. "O que é que você tá me dizendo?" "Pois isso é sério? Não brinque comigo", disse ela. "Eu vou me casar agora no dia de Reis, com Ritinha, a filha do Manuel Teodoro." "Com Ritinha?" interrogou a velha, simulando o maior espanto. "Sim, com Ritinha", falou João. "Ah, então não sou eu quem vai pegar seu filho, não." "E por que, tia Rosa?" perguntou ele. "Porque, senhor João não sabe? Eu não sou parteira de mula sem cabeça, não. Credo! Nossa Senhora! Deus me livre de tal tentação." João ficou atordoado com aquele destampatório da mulher. Ritinha é mula sem cabeça? E ao fazer essa interrogação, os seus punhos se crisparam no ímpeto de esmagar aquela mulher. Essa, porém, sem se perturbar, persignou-se de modo beato e exclamou tranquilamente: "Desde que me secou o umbigo,
Eu ouço dizer que mulher que anda com padre vira mula sem cabeça. E não há ninguém nessas redondezas que não esteja farto de ouvir que Ritinha está metida com um vigário novo. Com o padre Salústio? Perguntou João espantado. Quem duvida? Seu Juca, sacristão, viu os dois se abraçando e se agarrando, dentro da igreja mesmo. Veja só que sacrilégio. E mais, saindo da casa do padre às 11 da noite. Falou a velha. Em seguida, ela discursou longamente sobre o fato e acabou com essas terríveis palavras em seu feroz mexerico. Sua noiva é uma burra de padre. É uma mula sem cabeça. Não olhe mais para aquela descarada não. Ela tem mais é que apodrecer nos infernos. O tinhoso é que vai rasgar a barriga com a chinela de fogo para castigar os pecados dela e desse padre. Dizendo isso, a mulher se retirou satisfeita por haver realizado a sua vingança, ficando o pobre matuto abancado no coche, como atordoado, a repetir aquelas malditas palavras. Mula sem cabeça, dizia ele. Sentia uma zoada no ouvido, tremiam-lhe as pernas, o coração parecia que ia sair fora do peito. Nesse estado, ele se conservou até cair a noite. Só então arrancou-se de tão pesada agonia e a passos lentos se dirigiu para o centro da cidade. Tinha intenção de averiguar aquele negócio que o afligia. Quem podia dizer que aquilo tudo não era inveja daquela velha, a fim de se vingar de algumas ofensas recebidas por Ritinha, ou simplesmente por ter um espírito de maldade? Convinha a ele investigar aquilo. Tia Rosa, todos a conheciam, era uma mulher que vivia volta e meia arrumando confusão por ali. E assim chegou junto à casa de Ritinha, quando soavam 9 horas. A casa estava fechada e pelas frestas não percebia a luz pelo lado de dentro. Manuel Teodoro se deitava cedo, porém Ritinha tinha por costume conservar-se acordada até tarde, quer costurando, quer fazendo renda. Por que então não se via a luz acesa? João abeirou-se a seu quarto e colocou o ouvido na frincha da janela e procurou ouvir se ela ressonava. Mas nada. O silêncio era completo. Retirou-se da janela contrariado e continuou a caminhar, sempre avançando para o meio da cidade. A casa do padre Salústio ficava logo na entrada no Largo da Matriz. Era um velho casarão, ainda dos tempos coloniais. Depois de alguns minutos que ali se achava, percebeu dentro dos aposentos 2 vultos. Era evidente que no quarto do padre Salústio estavam 2 pessoas. Uma delas seria Ritinha, a sua noiva? Se perguntava o coração, quase a ponto de estourar-lhe o peito. E resignou-se a esperar. E assim, 2 horas passaram, com extraordinária ansiedade para ele. Quando afinal sentiu o ruído de passos descendo a escada, e logo em seguida sentiu que tiravam a tranca da porta. João se escondeu atrás de uma moita e ficou apenas a observar. A porta então se abriu ao meio e um homem saiu. Reconheceu logo, era o padre Salústio. O sacerdote olhou atentamente para todos os lados da rua para ver se tinha alguém andando. E tendo se certificado de seu isolamento, fez sair de dentro da casa uma mulher. Colheu-a nos braços e deu-lhe um prolongado beijo na boca, e depois tornou a recolher-se, fechando sobre si a porta. A mulher achava-se por tal forma embrulhada num chale, que não lhe dava para perceber as feições. E assim que o padre fechou a porta, ela começou a caminhar pela rua acima. Nesse momento, o sino da igreja marcava 00:30. João saiu imediatamente de seu esconderijo e pôs-se a acompanhar a mulher, esperando reconhecê-la. Torcia em seu coração para que não fosse Ritinha. Todavia, tinha o pressentimento de que era ela mesma e esperava que aquela caminhada dela terminaria ao chegar na casa de Manuel Teodoro. Mas, quando a mulher emparelhou com a casa do marceneiro, ela parou e voltou-se, naturalmente, procurando para ver se tinha alguém ali que lhe acompanhava. João a observava de longe, a uma certa distância que não dava para ela ver. A mulher tirou o chale, mas ainda distante, não deu para João reconhecer quem era. O matuto esperava que a mulher entrasse na casa de Manuel Teodoro, fazendo assim confirmar que ela era mesmo Ritinha. Mas qual não foi seu espanto ao ver que a misteriosa transeunte continuava a andar, seguindo em frente.
Isso o desconcertou. Onde ia aquela mulher àquelas horas? Da casa de Manuel Teodoro até o sítio de João não havia outra casa, e a distância entre as duas era de uma boa meia légua. O que iria buscar essa criatura em um sítio tão isolado? Nisso, a criatura chegou a um ponto onde o caminho se bifurcava. Era a encruzilhada do Engazeiro, assim denominada por existir bem na bicotomia uma frondosa leguminosa dessa variedade. A mulher, embuçada, ao chegar a esse sítio, estacou-se e voltou-se para a direção em que ela vinha. Nesse instante, um suspiro de esperança veio ao nosso matuto. Quem sabe se tia Rosa não estava inventando tudo aquilo. Ritinha era uma mulher prendada, e pelo que podia ver, para que fosse Ritinha, sempre tão medrosa e incapaz de entrar num quarto sem luz. Imagine andar por aquelas estradas à noite. O dia era uma sexta-feira e a hora já era meia-noite. Tudo lhe acudiu à atribulada imaginação naquele momento, e os seus cabelos se arrepiaram. Teve medo de avançar, de reconhecer afinal aquela misteriosa mulher em cuja indagação tanto se havia empenhado. E assim, achava-se encostada a mulher ao batente de uma porteira desmantelada, e pela segunda vez ele receou avançar, tomado de súbito horror inexplicável. A mulher arrancou o chale da cabeça e rasgou as roupas, lançando elas fora, ostentando-se completamente nua ao clarão da lua. Ele a reconheceu. Era mesmo Ritinha, com sua famosa cabeleira castanha que ele achava tão linda, arrepiada de aragem e que espalhava sobre as espáduas brancas de uma alvura de leite. Ritinha era uma visão agora. Depois de despida, lançou-se no chão furiosamente e começou a rolar na poeira da estrada. Daí a pouco se ergueu, mas não já com sua forma humana. O que apareceu à vista do homem era um monstro horrendo, um animal com a aparência de uma mula, porém sem cabeça, a lançar um fogo azulado pela cavidade da garganta. A coisa medonha encheu de coices o batente da porteira e disparou pela estrada fora, com relinchos de fazer um cristão se arrepiar. O rapaz soltou um grito enorme, a fim de se esconder daquela assombração. A mula sem cabeça, sempre a relinchar e dar coices, passou correndo por ele várias vezes. A todo momento, ele sentia o calor da língua de fogo que jorrava de sua medonha garganta. Era uma coisa atroz que o pobre moço sentia. Queria gritar e não podia. Arredar-se do caminho, para quê? Para que aquele monstro o matasse? E assim, aquela besta fera continuou a correr pela estrada, fazendo o nosso matuto sempre sentir aquela horrenda e fantástica alimária. Assim que aquela besta fera se afastou e sumiu, o nosso matuto, cheio de vingança, decidiu ir até a morada do padre. Assim que chegou, bateu na porta. O jovem vigário, imaginando que fosse sua amada que tivesse retornado, abriu a porta, e tudo que recebeu foi um golpe de facão no peito. O homem caiu ali no chão e ficou com seu sangue a escorrer. João, então, sumiu dentro da mata. Pela manhã, o sacristão encontrou aquela cena macabra. O chão cheio de sangue e o corpo do padre estendido. Estava morto. O sacristão sabia que aquilo era resultado de vingança. E muito bem sabia sua mente quem era o autor daquela morte. Alguém que passava por ali por dentro da mata encontrou nosso amigo João desmaiado no chão. Estava estendido e conduziu ele até o sítio onde sua mãe conseguiu lhe reanimar os sentidos. No entanto, uma violenta febre cerebral havia acometido nosso amigo. Durante um mês, o infeliz esteve às portas da morte e quando chegou a levantar-se do leito, estava completamente doido. A doença tinha lhe roubado a razão, que tão rudemente fora maltratada naquela encruzilhada do Engazeiro. Era todavia um doido inofensivo, trabalhava regularmente e desempenhava-se em qualquer função que lhe incumbissem. Mas se uma moça se aproximasse dele, o pobre louco entrava na maior aflição e fugia da criatura, como se estivesse fugindo da mula sem cabeça. Claro que ninguém levou a sério o que ele falava. Ninguém imaginou que tudo aquilo fosse mesmo verdade. E devido a esse estado mental,
a justiça não pôde lhe pôr a mão. A mãe lamentou a futura vida do filho daquele jeito. Para sempre viveria ele agora sob seus cuidados e medicado de forma rígida. Quanto a Ritinha, a notícia do escândalo fez seu pai a expulsar de casa. Na mesma semana, acabou tirando a própria vida. Não se sabe se pela vergonha que causara à família ou para pôr fim na maldição que lhe for imposta. Segue a gente lá no Instagram. Não se esquece não, para ter um conteúdo a mais aqui do canal Causos de Cordel. É só seguir @Causos de Cordel no Instagram. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas calma que ainda tem mais. É só escolher uma dessas opções que está aí na tela.